Bom, boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com todos vocês aqui assistindo mais um Uro-Onco em Debate. A gente, dessa vez, trouxe um convidado oncologista clínico para falar sobre um assunto que, na minha opinião, é um assunto bastante interessante, que interessa muito aos urologistas, não só aos oncologistas, porque o tratamento do tumor urotelial músculo invasivo depende não só da parte cirúrgica, mas depende muito da parte clínica e do tratamento sistêmico desse paciente, seja na doença localizada, ou eventualmente quando tem uma patologia ruim, aí a gente espera que os nossos amigos oncologistas possam resolver, e por vezes a gente depende também, e tem a concorrência, uma concorrência saudável, né, Bernardo, para tratar localmente ou mesmo à distância quando tem alguma recidiva. Então, acho que hoje talvez de todas as doenças, mais do que rim, eu acredito, até talvez mais que próstata, que depende muito das três áreas aí para tratar o paciente, com múltiplas facetas, muitas formas de a gente poder atingir o objetivo de curar ou pelo menos aliviar aí o sofrimento dos nossos pacientes. E especialmente nesse sentido, acho que vem muita coisa nova surgindo, e por isso a ideia de fazer esse novo, falar um pouquinho sobre as atualidades, porque como em oncologia a gente começou, né, lá na próstata que não tinha nada para tratar, ou só tinha cisplatina para dar para tumor de bexiga. Hoje em dia a gente tem muita coisa nova e muita medicina de precisão chegando, e é isso que a gente vai ouvir hoje à noite um pouquinho nos nossos convidados. Então, eu queria começar a agradecer novamente a presença de todos vocês aqui que nos assistem, agradecer ao Bernardo, nosso radioterapeuta que está sempre com a gente, lá do ICESP, do HCOR, a doutora Silvana do Vale, que é oncologista do Hospital Paulistano, o Thiago Pádua, que é o nosso oncologista também, que está sempre com a gente, agora na Itália, em Milão, né? Não é mais aqui do Paulistano, está desatualizado aqui o slide, viu, Thiago? Desculpa. San Rafael, né, que é o hospital. E a gente tem também hoje para falar um pouquinho sobre essas atualidades, tanto o Thiago vai falar um pouquinho de neoadjuvância, o Antônio Cavaleiro vai falar sobre adjuvância. O Antônio Cavaleiro já foi colega nosso lá no ICESP, hoje ele está como coordenador da oncologia do Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo, e vai também trazer então uma outra faceta aí, depois de tratado, depois de operado ou feito a radioterapia local do tumor local, ele vai trazer o que tem de atualidade na possibilidade de ajudar um pouco mais esse paciente. A gente vai ver que talvez a gente precise, no caso que eu vou discutir mais tarde. Eu gostaria, obviamente, de agradecer as empresas que apoiam esse evento, né, as telas, a Bristol Myers Squibb, a BMS, né, a Electa, a Merck e a Zodiac, e que possibilitam a gente estar aqui falando com vocês novamente. Lembre-se que vocês podem mandar perguntas no Q&A, se quiserem entrar ao vivo para conversar com a gente, é só mandar aí no chat que a gente coloca vocês para falarem, façam perguntas, né, troca de ideias é importante para todo mundo, não só para a gente estar aqui, para vocês que estão aí ouvindo, mas para a gente aqui também ouvir opinião e poder entender como que cada um pensa e com isso crescer e tratar melhor nossos pacientes. Então, eu começo agora pedindo para que o Thiago inicie a apresentação dele, vai falar sobre neoadjuvância, o que tem de novo aí nessa área para a gente em tumor urotelial músculo invasivo. Thiago, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Cláudio, pela apresentação. Agradecer também a presença de todos e do Antônio, né, convidado especial da aula. E eu acho que concordo com o Cláudio, esse tema, o tratamento perioperatório do câncer urotelial, é super importante. Eu acredito que vai mudar nos próximos anos a maneira que a gente trata esses pacientes. Então, a ideia hoje é a gente trazer uma revisão tanto da neoadjuvância e depois um pouco sobre a adjuvância, e discutir no final os casos clínicos na prática clínica. Eu tentei fazer um resumo do que a gente tem de novidade no tratamento neoadjuvante, trazendo os principais estudos aí que estão em andamento e que vão ser publicados nos próximos anos. Então, só como o Cláudio comentou, a doença músculo-invasiva, né, já é uma doença que a gente considera sistêmica, então 50% dos pacientes vão desenvolver doença à distância. A gente tem dados aí pré-era da quimioterapia neoadjuvante, a gente chega a vantagem de recorrência de até 70% dos pacientes com linfonodo positivo. Então, a ideia do tratamento perioperatório é erradicar essa doença micrometastática. Os dados de neoadjuvância quimioterapia são antigos, né, do início dos anos 2000, a gente tem uns dados
estudo clássico com MVAC neoadjuvante, que a gente teve um aumento de sobrevida com o uso da quimioterapia antes da cirurgia, comparado com a cirurgia isolada, e uma chance de resposta patológica completa de 38%, e esse é o padrão de tratamento, né? Então, a gente sabe que hoje, qualquer guideline de câncer urotelial, a quimioterapia neoadjuvante é o que a gente tem maior nível de evidência, nível categoria 1. Para os pacientes que não receberam quimioterapia neoadjuvante, pode ser discutida a quimioterapia adjuvante baseado em uma meta-análise que mostra um possível benefício, e a preservação de bexiga com quimio-rádio pode ser uma opção para alguns pacientes. A gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas é um tema também que a gente já discutiu em outros eventos. Então, se o paciente é elegível para cisplatina hoje, o padrão é oferecer Genzar com cisplatina ou MVAC dose densa, seguido de cistectomia, e para o paciente que é inelegível para cisplatina, o padrão é a cistectomia upfront. Esse é o que a gente tem de guideline. O grande problema é que a gente tem alguns desafios desse tratamento perioperatório. A gente ainda tem um risco elevado de recorrência mesmo com tratamento perioperatório. Os pacientes inelegíveis para cisplatina, a gente não tem uma outra opção, só tem a cirurgia para oferecer. A quimioterapia neoadjuvante, a gente tem os dados mostrando que ainda não é usado de rotina na maior parte dos centros, né? A gente precisa aumentar a adesão a esse tratamento neoadjuvante. Tem a toxicidade do tratamento perioperatório, que pode complicar a cirurgia. Então, vem se estudando em várias alternativas, estratégias para tentar melhorar esses resultados, desde imunoterapia neoadjuvante, imunoterapia adjuvante, preservação de bexiga com rádio, quimio-imuno, e agora a gente tem os conjugados droga anticorpo, né, com Infortumab, também entrando nesse cenário, nesse tratamento. Para o paciente elegível para cisplatina, então, o que vem tentando melhorar o resultado? Tem alguns estudos em andamento, estudando a combinação de quimioterapia com Genzar cisplatina e o anti-PD1, anti-PDL1, a imunoterapia, randomizando, tem 3 estudos de fase 3 em andamento, Niagara, com o Durvalumab, tem com Pembro e com o Nivolumab. Se eu não me engano, o Niagara, o Cláudio tem uma experiência boa, já completou o recrutamento, se eu não me engano, e logo mais a gente vai ter esses resultados. Mas a gente já tem alguns dados publicados, estudos de fase 1 e fase 2, de combinação de imunoterapia com quimioterapia nesse cenário. São todos estudos pequenos, é uma tabela que resume os estudos, tem bastante informação, mas o que a gente vê é isso, em torno de 20 a 50 pacientes, e conseguindo uma taxa de resposta patológica completa aí de 34% a 45%, talvez um pouco acima do que a quimioterapia isolada, e a gente vai precisar aguardar os estudos de fase 3 para confirmar esse benefício. Uma outra estratégia para o paciente elegível para cisplatina é o Keynote B15, um estudo que está combinando o pembrolizumab, que é a imunoterapia, com o Infortumab vedotin. O Infortumab é uma droga, é um conjugado droga anticorpo, né, que está aprovado para o uso no cenário da doença metastática para pacientes que falharam a quimioterapia e imunoterapia. E a gente tem dados dessa combinação de imunoterapia com Infortumab na doença metastática, com taxa de resposta de 70%. Então, essa combinação vem sendo estudada no cenário neoadjuvante. Esse estudo está recrutando no mundo e a gente tem que aguardar esses resultados. Para o paciente já passando para o cenário inelegível para cisplatina, né? A gente tem 2 estudos clássicos, lá em 2018 foram publicados, tentando 2 estudos de fase 2, avaliando a imunoterapia neoadjuvante para esses pacientes. Tem o Abacus com atezolizumab e o PUR-1 com pembrolizumab no cenário neoadjuvante, pré-operatório. A gente consegue uma taxa de resposta aí com imunoterapia isolada de 29% a 42%. E o interessante é que com o acompanhamento mais longo desses estudos, a gente vê que não teve nenhum atraso para a cirurgia com a imunoterapia e sem novas complicações. Os estudos de fase 3 estão em andamento também, a gente tem que aguardar esses resultados. Foi testado também já no estudo de fase 2 a combinação de anti-PD1 com Durvalumab, o Nivolumab mais o anti-CTLA-4, que é um outro imunoterápico, também no cenário neoadjuvante, antes da cirurgia. Esse estudo também pequeno, os dois, com em torno de 24 a 40 pacientes, mostrando uma resposta patológica completa aí de 42% a 46% dos pacientes. Então, resultados animadores, mas também ainda sem impacto na prática clínica por conta dos estudos serem pequenos. Agora, na ASCO-GU desse ano, 2022, a gente teve a primeira publicação dos dados do Infortumab vedotin como monodroga para os pacientes inelegíveis para cisplatina, no cenário neoadjuvante. Então, como eu comentei, é uma droga que vem sendo estudado em diversos cenários aí no câncer urotelial, é bem promissora. Então, os pacientes recebiam 3 ciclos de Infortumab neoadjuvante, né? Então eram cerca de 9 semanas de tratamento.
e aí o paciente vai para a cirurgia. Porque a gente vê uma taxa de resposta patológica completa de 36%, então, parecido com o que a gente tem com a quimioterapia convencional, né? Se a gente lembrar do MVAC, em torno de 38%, e uma taxa de downstage aí de quase 50%. Então, bem interessante o resultado, e essa droga tem vários estudos aí em andamento no cenário perioperatório, como eu tinha comentado, tanto em combinação com pembro, em combinação com durvalumab, ou durvalumab com tremelimumab, ou então em monodroga, tentando trazer o enfortumab para esse cenário perioperatório. Só chamo a atenção aqui para a toxicidade. O enfortumab é uma droga nova, e apesar de ter esses resultados promissores, recentemente tiveram algumas publicações mostrando reação adversa cutânea grave com a droga, e principalmente em combinação com o pembrolizumab. Tanto é que na Itália, todos os estudos com o enfortumab em combinação com imunoterapia, os estudos foram suspensos o recrutamento por conta dessa toxicidade cutânea grave. Então, a gente precisa aguardar um pouco melhor, esclarecer melhor essa toxicidade antes de continuar esse recrutamento dos pacientes. Essa tabela é uma tabela que o André Neck, que é o meu mentor aqui no Fellow, ele fez pós-ASCO-GU, tentou resumir todos os estudos de neoadjuvância aí, nesses pacientes inelegíveis, né, tanto com imunoterapia isolado, com pembro e atezo, ou com imunoterapia anti-PD-1, anti-CTLA-4, ou enfortumab. E o que a gente vê nos estudos, a gente vê todos pequenos, o maior por ano com 143 pacientes, mas é uma taxa de resposta patológica completa aí, em torno de 30%, chegando a 46% com o ipilimumab de nivolumab. Resultados interessantes, mas também todos fase 2, a gente precisa aguardar realmente o estudo de fase 3 para conseguir implementar isso na prática clínica. Uma outra estratégia, um estudo que está aberto agora até recrutando no mundo, acho que no Brasil está aberto, aqui na Itália também, são combinações de imunoterapia, tentando aumentar a eficácia da imunoterapia nesse cenário. O Optimus é um estudo de neoadjuvância também para paciente inelegível, que está associando um anti-PD-1, que é o retifanlimab, com o epacadostat, que é um anti-IDUAN, que teoricamente ele vai aumentar a ação da imunoterapia. A gente recrutou alguns pacientes aqui no centro, preocupa um pouco a toxicidade dessa combinação também, não é um esquema fácil, então a gente tem que ficar atento à questão da toxicidade nesse cenário, já que é um paciente que a gente não pode perder a janela para a cirurgia. Tem outro estudo aberto também, com o sacituzumab govitecan. O sacituzumab govitecan é a mesma classe do enfortumab, que eu comentei antes, também é um conjugado droga-anticorpo, que está sendo estudado no cenário metastático, e agora ele foi trazido aí para esse cenário neoadjuvante. Esse estudo, a iniciativa do investigador aqui do San Rafael, são 3 ciclos pré-operatório, e aí o paciente vai para a cirurgia, e tem o outro tentando combinar o sacituzumab com o pembrolizumab também neoadjuvante, e nesse caso eles fazem a adjuvância com o pembrolizumab por 1 ano, depois da publicação dos estudos de adjuvância, que eu acho que o Antônio vai comentar depois. Tem outro estudo interessante também para o paciente inelegível para cisplatina, que é a combinação de nivolumab, um anti-PD-1, com nab-paclitaxel, para esse paciente inelegível para cisplatina. O nab-paclitaxel é um taxano, que é uma droga, teoricamente, com perfil de tolerância aceitável, então a ideia é tentar combinar com a imunoterapia para tentar aumentar a chance de resposta patológica completa. Então, resumindo, o que a gente tem hoje, infelizmente, a gente não mudou a nossa prática clínica ainda. O tratamento padrão é a quimio baseado em cisplatina, deve ser oferecida sempre que possível para esses pacientes nesse cenário. Tem vários estudos combinando com imunoterapia ou os conjugados droga-anticorpo, mas ainda sem impacto na prática clínica. E para os inelegíveis também, a gente ainda mantém a cirurgia upfront. Um tópico interessante é sempre a questão de preservação de bexiga para esses pacientes. Como eu falei antes, a gente não vai entrar no mérito, mas vem se estudando bastante agora o que fazer depois da neoadjuvância, né? A gente sabe que os pacientes que têm uma resposta patológica completa pós-neoadjuvância, eles vão ter um prognóstico melhor comparado com os pacientes não respondedores. Então, tem se tentado estudar a evitar a cistectomia para esses pacientes que têm uma resposta patológica completa. Teve um estudo publicado na ASCO do ano passado, que avaliou a combinação de Genzac com cisplatina e nivolumab, e se o paciente tivesse uma resposta clínica completa, esse paciente poderia ser poupado da cistectomia. E a gente viu com a combinação aí da imunoterapia com quimioterapia uma chance de resposta clínica completa de 48%, conseguindo poupar alguns pacientes da cistectomia. E aí, baseado nisso, agora o estudo de fase 3 tem andamento de acordo com a resposta da neoadjuvância,
fazer a cistectomia ou não. A grande pergunta, eu acho que é o foco da pesquisa, vai ser como selecionar esses pacientes, e aí vai entrar o papel do DNA circulante. A DNA circulante a gente já tem utilizado, por exemplo, no câncer de pulmão e outros tipos de neoplasia para tentar guiar o tratamento, né, de acordo com a dosagem da DNA circulante. E a gente tem dados da neoadjuvância, pacientes que pós-neoadjuvância, quimioterapia neoadjuvante, mantém o DNA circulante positivo, a chance de recidiva vai ser maior. Então, talvez a ideia vai ser os pacientes que negativam o DNA circulante com neoadjuvância, talvez ficar em acompanhamento, poupar a cirurgia, e os pacientes que mantêm a DNA circulante vão para a cirurgia, eventualmente para a adjuvância no acompanhamento. E aí entra a questão de como incorporar a adjuvância, né? Porque a partir do momento que a gente traz essas drogas todas para um cenário neoadjuvante, infurtumab, eventualmente a imunoterapia e a quimioterapia, o que a gente vai utilizar de adjuvância? Mas eu vou deixar essa parte aí para o Antônio, que é o nosso convidado especial da noite, para trazer um pouco as novidades da adjuvância. E a gente discute no final os casos clínicos sobre neoadjuvância e adjuvância. Com isso eu finalizo e agradeço aí a atenção de todos. Acho que já passa para o Antônio direto, né, Cláudio? Alguém quer fazer um comentário? Se alguém da plateia quiser fazer um comentário ou alguma pergunta, fica à vontade. Caso contrário, acho que a gente pode ir direto para o Antônio, ele faz a apresentação dele, depois a gente discute todas essas questões todos juntos. Por favor, Antônio. Bom, boa noite. Obrigado, Cláudio, Bernardo, Silvana, Thiago. Thiago, pela introdução. Gostei muito da sua apresentação. E eu sempre fiquei um pouco desapontado quando eu comecei a residência em onco, como que a quimioterapia em câncer de bexiga avançado era muito efetiva e os estudos que a gente tinha para embasar, para melhorar o resultado da doença localizada, eles eram todos muito ruins. Ruins porque eles sofriam de recrutamento pobre ou demorado, N pequeno. E a gente tem uma coletânea de estudos que ora são negativos, ora são positivos nesse cenário adjuvante. Quem lida com câncer urológico e câncer de bexiga sabe que esses pacientes, uma grande proporção deles, acaba recaindo com doença metastática e falece de complicações da doença metastática. E a gente nunca oferecia tratamentos pós-operatórios com muita confiança de que isso realmente fosse acrescentar. Mesmo se a gente pegar esses estudos de neoadjuvância e a gente se habituou a fazer, não foi por nenhum estudo em particular, talvez esse do New England que você mencionou, mas foi por um acúmulo de estudos que apontaram uma tendência de um benefício incremental. Eu acho que hoje, para os centros que têm mais volume e que têm essa interação entre as diferentes especialidades, eu acho que esse é o to go, né? É o standard de fazer quimioterapia pré-operatória e cistectomia, claro, para quem é candidato à cistectomia e para quem é elegível à platina, né? Eu gostei como você colocou que pacientes que não são elegíveis à platina, pelo menos hoje, como as coisas estão, eles são candidatos à cistectomia imediata. Ou, né, se eles declinam de fazer, não aceitam a morbidade da cirurgia e da reconstrução urinária, podem optar por um tratamento de preservação de bexiga, embora a gente não tenha nível 1 que compare essas duas estratégias, né? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre esse tratamento pós-operatório, né, do câncer de bexiga. Então, os conflitos de interesse. Para esse triênio de 2020 a 2022, no Brasil são esperados cerca de 11 mil casos de câncer de bexiga por ano, né? Grande maioria de homens. E um número elevado de óbitos para essa incidência, considerando que muitos desses 11 mil são tumores que não são músculo-invasivos, né? Então, praticamente essa incidência de óbitos, ela espelha um pouco até a incidência que a gente vê na prática de tumores músculo-invasivos. Então, se a gente pegar aqui os homens, né, o câncer de bexiga vai estar aqui, ó, em sétimo em incidência. Eu não estava com a menor disposição para voltar nesses estudos de quimioterapia adjuvante, né?
Então, eu vou mencionar esse estudo, porque ele é uma atualização de uma meta-análise do grupo ABC, que já tinha sido feito anos atrás, e dessa vez eles adicionaram trials randomizados mais recentes. Então, aqui são 10 trials randomizados com 1.183 dados individuais de pacientes, e a gente tem esses números aqui. Então, um ganho em sobrevida global, uma redução do risco de um hazard rate de 0,82, 18% de redução do risco de óbito, e provavelmente são esses números que, quando a gente conversa com os pacientes sobre o benefício de terapia pós-operatória, eu acho que os números estão aí. Talvez um ajuste de sobrevida de 50% para 59%, não considerando, claro, estadio nodal ou estadio T. Então, são esses estudos. Se a gente olhar aqui, olha o tamanho desses N's, né? Então, olha só, 50, 52, 43, 47. Tem esse estudo italiano aqui, negativo, do Cognetti. Eu lembro de ter apresentado isso na residência, assim que saiu, porque lá no ICESP a gente tinha assumido como padrão. Ora, se GenCis é tão útil na doença avançada, faz todo sentido a gente fazer para esses pacientes que normalmente têm metástase. Eu lembro de ter apresentado isso na residência em 2006. Esse estudo completamente negativo de GenCis, que também padecia desse pobre recrutamento, né? Então, são números pequenos, mas da análise agregada desses dados individuais, ajustando por T, sexo, idade e estadio nodal, a gente acaba com esse 0,77 de hazard ratio, então uma redução do risco de morte de 23%, e essas curvas aqui que não são muito empolgantes, né, da gente oferecer quimioterapia para doentes que, em geral, são idosos, têm algum déficit de clearance ou têm a função renal ameaçada pela própria doença ou por outras doenças cardiovasculares que o cigarro, que é o principal fator de risco, provoca. Então, a gente é um ponto pacífico, acho que todo mundo pode concordar assim, que quimioterapia pós-operatória tem um efeito modesto, alguém pode dizer incremental, né? Mas a gente não pode esquecer alguns pontos de que alguns pacientes podem não ser elegíveis para quimioterapia após cistectomia, ou porque eles perderam função renal, ou porque eles têm outras complicações no pós-operatória, perderam performance, ou têm complicações relacionadas à cicatrização, etc. E essa talvez seja uma das vantagens do tratamento pré-operatório. A gente consegue entregar tratamento sistêmico com um eventual potencial de erradicação de micrometástase e prevenção de metástase para um número maior de pacientes quando a gente faz upfront, né? E lembrar, né, que alguns pacientes simplesmente não são inelegíveis para quimioterapia baseada em platina, seja por clearance, seja por insuficiência cardíaca, ou déficit auditivo, ou neuropatia, que são as coisas mais comumente a gente encontra nesses homens idosos, né, quando eles vêm ao consultório. E também a gente tem estadio clínico, muitas vezes, né, por ressonância ou por outros métodos de imagem, mas estadio patológico é bastante diferente se tem um paciente com envolvimento de muscular e um paciente que tem envolvimento da gordura perivesical ou tem linfonodo positivo. E são normalmente esses números que eu uso para conversar com os doentes sobre as estratégias de tratamento e o impacto que elas podem ter. Então, 30% a 40% para pacientes T3, T4, somente com cirurgia, né? Importante, né? Como muitos dos pacientes elegíveis vão receber tratamento pré-operatório, quando esses doentes são eventualmente operados com cistectomia e dissecção linfonodal e eles têm doença persistente, que é a maioria dos casos, o Thiago mostrou uma série de estudos aí, e a gente não consegue sair muito de 40% de taxa de resposta patológica completa, né? Mesmo acrescentando novos agentes, acrescentando ou substituindo por imunoterapia, ou substituindo por ADCs, anticorpo-droga conjugado. Lembrando que, uma vez que essas amostras são estudos de fase 2, são pequenos, essas drogas, toda droga tende a desempenhar melhor, porque esses pacientes são mais selecionados. À medida que a gente aumenta a amostra e randomiza, eu não acredito que monoterapia com um anti-PD1, por exemplo, possa dar 40%, 46% num estudo de fase 3, né? Mas essa é só uma impressão. Então, o que a gente tem para oferecer como estratégia de intensificação para esse doente, né, que fez quimioterapia pré-operatória, operou e tem doença persistente? E aí eu vou comentar 2 estudos, né? Eu vou comentar sobre o Checkmate 274, em que pacientes, ou eles tinham
carcinoma urotelial músculo invasivo de alto risco, né? Bexiga ou urotelial alto, ureter e pelve renal, que eram T3 ou T4 ou linfonodo positivo, ou que haviam feito quimioterapia neoadjuvante e tinham doença, ainda assim, músculo invasiva, T2 a T4, linfonodo positivo. É um desenho idêntico, e até no tamanho, como a gente vai ver, esses estudos são muito, muito parecidos, né? Então, eu vou comentar o Checkmate 274, que cerca de 45% dos pacientes tinham recebido quimioterapia neoadjuvante, tinham doença persistente e foram randomizados para nivolumab por 1 ano ou observação. Ou eles declinavam de receber quimioterapia, ou eram inelegíveis à platina, mas eram elegíveis para uma cistectomia com intuito curativo. E eles eram randomizados entre nivolumab por 1 ano ou nada. Isso é idêntico ao desenho do INVIGO 010, que é de ateso versus observação também por 1 ano. Então, esse estudo foi publicado em julho de 21, em julho do ano passado, né, de nivolumab adjuvante versus placebo para carcinoma urotelial músculo invasivo. O desenho é esse, né? Então, pacientes T2 a T4 N positivo se tinham recebido quimionel, T3 a T4 N positivo se não tinham recebido quimioterapia com cisplatina, até dentro de 120 dias de uma cirurgia com intuito curativo. Eles eram randomizados entre nivo ou placebo. Endpoint primário, sobrevida livre de doença na população com intenção de tratar, ou seja, todo mundo, né? Ou pacientes PDL1 positivos, que tinham pelo menos 1% de expressão no DACO, esse anticorpo, 28.8, né? Por este método, né? Isso é importante porque foi o que a agência europeia condicionou como o biomarcador necessário para indicar o tratamento. Então, por esse método. Eu sei que tem uma controvérsia em relação ao biomarcador, mas aqui eu acho que isso é sensível. E endpoints secundários, sobrevida livre de doença, sobrevida global. Bastante pacientes, né? Muito diferente daqueles outros que a gente vinha comentando ali, de amostras de 80 pacientes, 100 pacientes, 50 doentes. Aqui a gente teve 709 pacientes, né? Que ou não receberam quimioterapia ou receberam quimioterapia e tinham doença persistente. E a gente chamou isso de carcinoma urotelial músculo invasivo de alto risco. Então, a gente nota aqui na característica dos pacientes, ó, uma idade média de 65 anos, 75% de homens, a maioria com bom performance status, né? 98% com bom performance status, ECOG 0 em 1. PDL1 positivo para esta metodologia, o 28.8 em 39%, e que tinham recebido quimioterapia baseada em platina neoadjuvante, 43%. Então, a gente nota outras características aqui, muitos deles, T3, 44%, T3, T4, N0, 44%, doenças de alto risco, né, de metástase. Então, o primeiro resultado de eficácia desse estudo, na população em intenção de tratar, ou seja, all comers, todo mundo, para o endpoint primário sobrevida livre de doença com hazard rate de 0,7. E olha só, 21 meses até o surgimento de doença detectável durante o segmento versus 10 meses no placebo. E quando a gente vai e analisa o subgrupo, 39% que tinha PDL1 positivo, pelo menos 1% por aquela metodologia, não atingido para o braço nível, 140 doentes, versus 10 meses para o braço placebo. E aí a gente tem essas curvas. Bom, quando eu vi esses números absolutos, eu fiquei bem impressionado. Mas quando a gente olha para essas curvas, para pacientes, isso é uma curva de sobrevida livre de doença, pacientes que receberam nível placebo, all comers, com esse hazard rate de 0,7. E quando a gente vai aqui para esse marco de sobrevida livre de doença em 12 meses, a gente tem 62% favorecendo o braço intervenção nivolumab versus 46% o braço placebo. Mas eu fico olhando para essas curvas e estou curioso para ver a atualização e vejo que essas curvas se aproximam em 2 anos, né? A gente não tem resultados maduros de sobrevida global. Mas quando a gente está falando sobre um tratamento adjuvante, em que a gente quer incrementar a curabilidade de uma doença que, quando recai, é altamente fatal, e a gente vai dar para todos os pacientes essa terapia, a gente quer desfechos que realmente representem um aumento da curabilidade. A gente quer ver que os platôs realmente se separam. Como a gente realmente pode ver no subgrupo de pacientes, isso foi um fator de estratificação que tinha o PDL1 positivo. Então, o hazard ratio já na casa de 0,55,
né, com 67% versus 45% dos pacientes em 12 meses livres de doença, e as curvas tendendo a ficarem paralelas, diferente dessa curva meio banana que a gente viu aqui para todos os pacientes. Segurança e efeitos colaterais, muito parecidos com o que a gente está acostumado a ver, com destaque aqui para 3 óbitos no braço nivolumab, de 351 pacientes, e 17 pacientes com toxicidade de grau, 17% de pacientes com toxicidade de grau 3, com necessidade de corticoterapia. Então, o estudo, o Checkmate 274, de nivolumab adjuvante para pacientes com carcinoma urotelial músculo invasivo de alto risco, atingiu o endpoint primário com uma sobrevida livre de doença, um hazard rate de 0,77 da população com intenção de tratar, porém sem benefício em sobrevida global, e assim ficou a aprovação do FDA. Para pacientes PDL1 positivo, a gente ficou com hazard rate de 0,53 e assim ficou a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. As curvas de sobrevida livre de doença em 2 anos, elas parecem aproximar-se, o que gera dúvida, pelo menos em alguns autores e em mim também, se a gente está aumentando a curabilidade da cirurgia ou se a gente está atrasando a detecção de recaídas e efeitos colaterais mais ou menos de 10% de toxicidade de grau 3 imunomediada. E aí eu vou falar mais rapidamente desse outro estudo, que é o espelho, que é parecido no N, 809 pacientes, mesmas características, ateso versus observação, também estratificados se receberam quimio-nel ou não, por linfonodo e estadio clínico, características muito parecidas também com o estudo que a gente já viu, e é só olhar para essas curvas. Esse estudo é completamente negativo para o desfecho primário, com hazard rate de 0,89, atravessando a unidade, tanto para sobrevida livre de doença e intenção de tratar, quanto sobrevida global. E aqui a gente já tem alguns eventos de sobrevida global, então o estudo começou um pouco antes, 0,85, nenhum indício de que a gente está prevenindo mortes por câncer de bexiga, fazendo atezolizumab para esse tipo de paciente por 1 ano. Perfil de toxicidade e segurança idêntico ao que a gente já viu antes, e a conclusão desse estudo é que não houve benefício, né? Tanto no endpoint primário, também não houve no endpoint secundário sobrevida livre de doença, com toxicidade e segurança já conhecidas e melhor que quimioterapia, mais seguro que quimioterapia. Mas eu quero destacar esses 10% de efeitos colaterais que às vezes são duradouros e exigem corticoterapia. E aí o que eu achei bastante interessante, e um pesquisador britânico, Tom Powles, fez essa publicação, publicou na Nature, né, porque ele fez uma análise exploratória desse estudo com ateso adjuvante, o INVIGO 010, utilizando DNA circulante como um biomarcador de resposta e prognóstico. Então, olha só, ele pegou 581 dos 809 pacientes que tinham blocos de tumor que estavam disponíveis para análise genômica. Foram feitos, então, exomas desses tumores, 16 mutações específicas por paciente foram encontradas. Quando esses doentes, no momento da randomização, escolhiam sangue e era pesquisado DNA tumoral circulante para, pelo menos, se tivesse 2 dessas 16 mutações que foram identificadas, o teste ctDNA era considerado positivo e isso era sinônimo de doença residual mínima. Então, na randomização, eles tinham um exame de imagem, não tinham doença metastática e tinham feito uma cistectomia que tinha tumor residual na peça. Foi feito o exoma, identificou essas mutações e se fez testes específicos de biópsias líquidas para detecção de mutações específicas. Tivesse pelo menos 2 a 16, o paciente era ctDNA positivo. Então, era colhido na randomização e 6 semanas depois. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês olharem é essa primeira curva aqui de probabilidade de sobrevida livre de doença. Então, os pacientes com ctDNA positivos, tá, do braço observação, ou seja, tinham feito químio, tinham doença persistente operado ou tinham só operado. A chance de estarem livres de progressão é ao redor de 5% por volta de 3 anos. Então, é um preditor, é um fator prognóstico importante de que provavelmente, eventualmente, esses doentes vão recair quando na randomização eles têm ctDNA positivo. E aí, quando eles têm ctDNA negativo na randomização, então olha que o braço observação é esse vermelho claro, esse rosa aqui. O comportamento deles é muito parecido com os pacientes
que têm ctDNA negativo e recebem ateso. Então, primeira coisa, vamos atentar ao aspecto prognóstico. ctDNA negativo, você está ali ó, em 70% livre de progressão. 70% livre de progressão. E quando eu ofereço ateso, as curvas continuam iguais. Porém, quando eu pego os pacientes com ctDNA positivo e ofereço ateso, eu tenho uma separação das curvas. Em outras palavras, os pacientes, eu estou identificando pacientes que têm um prognóstico pior e que mais provavelmente vão recair, e que quando recebem tratamento, esse tratamento possivelmente, né, porque essa é uma análise exploratória, possivelmente, e que vai ser respondida no INVIGO 011, que é a filha desse estudo, e possivelmente a gente vai ter diferença. Olha só, a gente tem um hazard rate de 0,58 para pacientes, para o subgrupo que tem ctDNA positivo na randomização e que recebem ateso, ou seja, uma redução de 42% do risco de recaída. E mais do que o risco de recaída, sobrevida global, que é a curva do lado. Então, de novo, observação ctDNA negativo ou ateso no ctDNA negativo não faz diferença nenhuma. É isso aqui. Porém, quando eu ofereço ateso para os pacientes ctDNA positivo, eu observo essa diferença com hazard rate de 0,59. Então, ctDNA, na verdade, é a liberação do DNA circulante do tumor que acontece por shedding, por descamação, ou como resultado de necrose e apoptose. Isso pode ser identificado num exame sério. Parece ficção científica, mas a gente já está na prática clínica de outras doenças. Você colher exames de sangue e identificar clones que sejam sensíveis a um determinado tratamento ou não. E mesmo na doença localizada, os pacientes, como no estádio 1, eles podem ter ctDNA positivo. O que eles não podem ter após uma cistectomia radical, ctDNA positivo. Né? E aí que esse é o penúltimo slide, acho que eu já passei o tempo demais aqui, mas eu queria dizer que para os pacientes ateso, que tem ctDNA positivo, e em 6 semanas esse ctDNA, após a intervenção, fica negativo, eles têm um comportamento igual ao dos pacientes que já eram negativos e persistiram negativos, indicando que é provavelmente a intervenção e a conversão desses pacientes em ctDNA negativo pela intervenção que permite que eles tenham esse desempenho de 90% livre de recaída. Então, e quantos pacientes foram convertidos para o ateso? Parece a taxa de resposta que a gente tem na doença avançada, 18%. Né? Então, muito parecido com negativo. E eu pensei de lembrar nesse único slide, quando a gente está falando de adjuvância de carcinoma urotelial, a gente tem hoje padrão, publicado desde 2020, para pacientes com carcinoma de ureter e pelve, T2 a T4N positivo, 4 ciclos de carbo e gemcitabina, com uma redução do risco de recaída de 0,49 e com uma tendência para a sobrevida global, que é o estudo PAUT. Então, minhas conclusões são que o câncer de bexiga é uma doença comum de alto risco de recaídas não regionais após o tratamento cirúrgico, que a quimioterapia baseada em platina é aceitável em doentes elegíveis no pós-operatório de cistectomias radicais com intuito curativo dos doentes de alto risco, uma maior evidência para o tratamento neoadjuvante, sempre que possível. Pacientes com doença residual após quimioterapia pré-operatória têm um alto risco de recaída. E no checkmate, nivo por 1 ano reduziu o risco de recaída sem efeito na sobrevida global, com 0,7 para todos os doentes e 0,56 para o PDL1 positivo. O INVIGO com ateso por 1 ano não aumentou DFS ou sobrevida global de estudo negativo. E é possível que o ctDNA a gente consiga demonstrar o potencial uso como biomarcador tanto prognóstico quanto preditivo, porque ele vai permitir também poupar uma série de pacientes que já têm um bom prognóstico após a cistectomia, e a gente espera que o INVIGO 011 confirme esses achados. E era isso aí que eu tinha para dizer. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco do tempo aí. Não, desculpa, não, foi ótima a apresentação, Antônio. Não precisa. Na verdade, podia ficar aqui mais 50 minutos ouvindo, que infelizmente a gente precisa discutir outras coisas. Parabéns também ao Thiago pela apresentação. Eu vou começar aqui perguntando uma coisa muito básica, tá? E aí eu queria ouvir do Thiago, do Antônio, da Silvana. Vocês acham que tem diferença? Porque o Antônio acabou de apresentar um com um imunoterápico que não teve benefício, o outro com outro que parece que tem talvez um pouco. Tem diferença em imunoterapia do ponto de vista prático?
ou é filigrana, quer dizer, você dá uma droga, é uma classe, quer dizer, eles têm efeito de classe. O que vocês acham desse tipo de pensamento? Pode falar, Antônio. Bom, a primeira coisa, assim, essas drogas, elas estão aprovadas em múltiplas topografias. E quando a gente olha para os estudos, pelo menos que diz respeito a efeitos colaterais e incidência, elas são muito parecidas. E quando elas são testadas no mesmo cenário clínico, o desempenho também é muito parecido. Só não é idêntico porque são estudos diferentes com pacientes diferentes. Então assim, eu não tenho razões hoje presentes para acreditar que os anti-PD1 são diferentes de maneira clinicamente relevante dos PDL1s em alguns cenários, como bexiga, mas eu acho que a sua pergunta é a mais natural. Bom, então, você está apresentando como se as duas coisas fossem iguais e está surpreso com o resultado, mas quem disse que nivolumab é igual a atezolizumab? Pelo menos nessa situação. Queria ouvir o que o Tiago e a Silvana acham, e se eles compartilham essa visão, que eu acho que essas drogas são impressionantemente parecidas nas diferentes topografias. Eu concordo com o Antônio. Eu acho que as drogas são semelhantes. Eu acho que muda um pouco o desenho dos estudos, né? Tanto do estudo do ATES, o estudo do nivolumab tem um desenho um pouco diferente. Mas eu acho que a grande questão continua a dúvida, né? Por que foi tão diferente o resultado? Essa semana foi publicada uma meta-análise desses dois estudos, né? O pessoal do LACOG, o Sassi e o Andrei e o Sabino publicaram uma meta-análise do Checkmate junto com o Invigor, né? E é interessante que o estudo a meta-análise mostra que não tem benefício. Olhando toda a população em conjunto, esse benefício de sobrevivência não foi positivo na meta-análise. Então, a gente realmente precisa tentar selecionar qual o paciente que vai se beneficiar dessa estratégia. E eu realmente acredito que o DNA circulante, eu acho que vai ajudar. Esse trabalho que o Antônio mostrou é super interessante, do Poulos, né, que mostrou o impacto prognóstico, e eu acho que vai ter um impacto preditivo também no 011, no INVIGA 011. A gente está conseguindo, está recrutando pacientes para o 011, e a ideia é que o paciente ele opera, e aí se ele for DNA circulante positivo, ele já é randomizado para receber a imunoterapia ou não, e se ele for DNA circulante negativo, ele fica em acompanhamento, e se ele positivar o DNA circulante, ele vai ser randomizado depois. Acho que isso vai ajudar a selecionar o paciente que realmente merece receber essa adjuvância com imunoterapia. Eu não sei como é que vai ser a aplicabilidade na prática clínica de conseguir coletar o DNA circulante, né? Como o Antônio mostrou, de acordo com as mutações do paciente, eles fazem um teste específico, então tem uma certa dificuldade técnica de conseguir fazer esse teste para todo mundo, mas está em andamento o estudo, eu acho que vai responder. E eu acho que, até jogar para a Silvana essa pergunta, porque eu acho que logo mais vai ter aprovação no Brasil da droga, eu acho que o nivolumab vai ser aprovado, assim como o EMA aprovou. Eu acho que vai vir a aprovação no Brasil. E aí a pergunta é na prática clínica, Silvana, você vai indicar para todo mundo? Ou você vai só para quem é PDL1 positivo, que talvez é o subgrupo com maior benefício? Você vai assistir com o paciente? Ou qual vai ser, na prática, a conduta? Então, Tiago, a grande questão aí, respondendo, né, a pergunta do Cláudio, e eu concordo com o que vocês falaram, acho que são né, estudos, apesar de semelhantes, mas são estudos diferentes, são populações diferentes. Sem dúvida que a população de mais alto risco, né, aquela população que são inelegíveis, portanto, né, que não receberam platina previamente, ou aqueles pacientes que não tiveram resposta patológica adequada com a neoadjuvância, sem dúvida que são esses pacientes que vão se beneficiar. E aí vem aquela grande questão, né, que o Antônio comentou, será que de fato a gente está aumentando a cura ou será que a gente está atrasando recaída para esses casos, né, para esses pacientes? Né, a gente, né, de verdade não sabe. Eu acho, assim, Tiago, acho que é discutir caso a caso, talvez, de fato, para esses pacientes mais graves, né, para aqueles pacientes que, né, foram submetidos à neoadjuvância e mesmo com a neoadjuvância, ainda assim, eles têm um estadio patológico, né, mais elevado, estadio 3, por exemplo, talvez para esses pacientes eu ofereça nivolumab mesmo sem dado aí de sobrevida global, né? Mas eu não acho, assim, na minha prática, eu não incorporo ainda isso para todos os pacientes, porque eu acho que a gente ainda precisa de mais dados, né, de dado de sobrevida, inclusive, para oferecer essa terapia para todos os pacientes.
E aproveitando, Tiago, eu queria até perguntar para o Cláudio ou para os outros urologistas que estão aí nos assistindo, se na prática vocês indicariam neoadjuvância com imunoterapia para um paciente com doença localmente avançada, mas inelegível à cisplatina. Vocês confiam nesses dados, por exemplo, do estudo Cury, que não houve atraso, né, para cistectomia com a imunoterapia? Você indicaria, Cláudio, imuno baseado no estudo de fase 2, imunoneoadjuvante? Eu não sei o que os outros colegas aqui, se alguém quiser falar aí no chat, enfim, responder essa pergunta, seria interessante. Na verdade, assim, bom, eu não indico, quem indica são vocês, né? Mas Você mandaria? Eu sei cortar e costurar. Na verdade, eu acho que eu consideraria, porque, por incrível que pareça, a minha impressão pessoal de quando você tem uma possibilidade de fazer uma quimioterapia neoadjuvante, operar numa condição melhor, num hospital melhor, com equipamento melhor, com uma equipe bem treinada, sempre vai melhor a cistectomia, que todo mundo aqui sabe que é uma tragédia, e é por isso que a gente quer evitar, não só pela mudança de qualidade de vida, mas também até por morbidade e mortalidade. E eu participei, o Thiago falou do Niagara, eu participei do Niagara, os pacientes fazem quimioterapia neoadjuvante com ou sem o durvalumab e chegam numa condição muito mais favorável para você fazer a cirurgia. Eu acho que nesse ponto, se vocês conseguirem me entregar um paciente sem uma massa muito grande na pelve, né, sem também, claro, estragar muito o status performance dele, por que não, né? Eu até fico perguntando, essa é uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Daqui a pouco a briga é, não, vamos fazer neoadjuvante porque tem função renal. Mas aí o Antônio pega e mostra os dados aí de DNA circulante tumoral depois que, putz, estratifica, que coisa mais linda. E aí, como é que fica, né? Como é que a gente começa a tratar? Sendo que cisplatina também não é com açúcar. Dá para usar antes imunoterapia, mas sem ou enfim, qualquer uma dessas drogas, mas sem esse biomarcador, começa a ficar essa disputa agora, né? Qual que é o melhor momento para você tratar esse doente que a gente sabe que vai precisar de tratamento. Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou comentar, porque senão a gente vai ficar muito atrasado. Eu vou começar a apresentar meu caso e aí eu queria ouvir o que vocês acham dessa questão de faz antes ou faz depois, enfim, biomarcador depois, antes tem cisplatina com função renal, então ficou uma coisa. Agora vai ficar cada vez mais difícil, mais fácil ou mais difícil, não sei, depende do ponto de vista, para decidir. Eu acho que essa daqui é isso. Então, eu vou começar apresentando o caso aqui. É um senhor de 60 anos, masculino, que se apresentou com uma hematuria macroscópica, o clássico, né, do tumor de bexiga, e trazia de fora um ultrassom com uma massa vesical e uma hidronefrose já à direita, mostrando que aquilo não era a melhor coisa do mundo. De antecedência não tinha grandes problemas de saúde, tomava só um alfa-bloqueador para a próstata, não tinha operado nada e já tinha parado de fumar há bastante tempo, inclusive há 33 anos, ele fumou aí por um período curto. Tinha uma história familiar rica aí em termos de oncológico, eu acabei não colocando, porque o tumor de bexiga talvez tenha menor impacto, mas ele já tinha tido outros parentes com tumor de cabeça e pescoço, enfim, SEC, tabagista, enfim, então talvez tenha alguma coisa a mais. Então, só para contextualizar, isso aqui foi em novembro de 2012. Né? Então, em dezembro de 2012, esse paciente chegou para a gente lá no ICESP e fez uma ressecção, fez uma RTO de bexiga. Tem uma massa vesical, não precisa ter dúvida, é RTO de bexiga. Foi uma ressecção incompleta e veio esse anátomo patológico com carcinoma de células transicionais de alto grau, invadindo aí a muscular da mucosa, mas com muscular detrusora presente, sem invasão. Então, T1G3, famoso T1G3, todo mundo conhece. Essa aqui é a tomografia desse paciente pós essa primeira RTU. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aqui, tem a hidronefrose do lado direito, uma massa grande aqui na bexiga. Ele não tinha linfonodos, tinha linfonodo de 7 milímetros, eram linfonodos inespecíficos, nada de especial, mas tinha uma massa grande realmente na bexiga, e a hidronefrose aqui para apesar de tudo, ele tinha uma função renal normal. Tá? Eu não coloquei aqui, mas ele tinha uma creatina em torno de 1, aproximadamente. Estava variando, né? Mas é uma função renal normal. Então, a pergunta que eu faço para todos aqui, se puder colocar as questões aí, a primeira questão para o pessoal responder, é se a gente faz alguma coisa diferente de uma RRTU, BCG intravesical, cistectomia radical, faz quimio-rádio. Bernardo, o que você faria se estivesse acompanhando junto com a gente o doente? Eu sei que não é muito...
momento ainda do radioterapeuta, mas, afinal de contas, vocês também, às vezes, participam de algumas discussões e decisões nesse momento. Acho que é uma doença muito volumosa aí nessa pelve, né? Provavelmente tenderia a discutir com o pessoal da onco de fazer tratamento sistêmico inicial para depois reavaliar. E aí pode ser reavaliado para cirurgia, ou até para protocolo de preservação, apesar de ser discutível, né? Fazer quimio neoadjuvante para protocolo de preservação, mas eu acho que eu começaria com tratamento sistêmico. Tiago, você acha que aqui nesse momento cabe pensar já em cistectomia radical? E se pensar em cistectomia radical, você, oncologista, você indicaria neoadjuvância só por uma tomografia feia possível? Aí, é difícil discutir isso. Tomografia não dá para dizer, mas talvez com já um T2, T3, eventualmente? Esse que eu ia comentar, porque a biópsia vê um PTU, né? Pelo menos uma RTU para confirmar a doença músculo-invasiva. E aí discutir a neoadjuvância para esse paciente, sim, ainda mais que eu entendi, tinha um linfonodo positivo ali, eu entendi errado, então, né? Não. Ele tinha linfonodo 7 milímetros. Entendi. Não, entendi errado. Então, não, esquece que eu falei aí. Eu entendi errado. Tá bom, pode seguir. Eu acho que tentaria uma RTU para confirmar a doença músculo-invasiva e, sendo positiva, eu tentaria fazer neoadjuvância, ainda mais que é elegível para cisplatina, para depois discutir. Na primeira, uma RTU, né? Tá bom, eu faria cistectomia, eu indicaria cistectomia, tá? Mas vocês acabam fazendo a RRTU, né, Cláudio? Não, eu indico, se o paciente dependesse da minha única e exclusiva opinião, ter um G3 e ressecável na primeira, bem de saúde, eu vou com hidronefrose, que já tem alguns estudos que mostram que isso é sinal de invasão muscular, eu já teria ido para a cistectomia, mas, obviamente, não depende só de mim, né? A dúvida é se, sem a comprovação muscular, se alguém faria a quimioterapia. Por isso que a pergunta. Tem as respostas aí, enquanto a gente está conversando aqui? Uma boa parte já indicou a cistectomia radical. Tem muito cirurgião na plateia. Sem dúvida. Esse aqui já está combinado, já, né? Bom, na verdade, esse paciente ele é um paciente do ICESP, não é um paciente meu. Eu comecei a seguir esse paciente depois, né? Ele fez uma nova RRTU, ele fez uma RRTU, então, na sequência. Novamente, ressecção incompleta, pelo tamanho da lesão. Veio um T1, G3 novamente, mas a muscular não estava nem representada nesse momento. Então, eu vou colocar de novo a questão aqui. Tem alguém que insistiria nessa RRTU da plateia? Acho que aqui é cistectomia, né? Não tem muita dúvida. Antônio, você acha que é para fazer, já dá para fazer quimioterapia ou precisa do T2 lá marcado na coisa para a gente poder fazer? Olha, eu insisto, eu só pensaria em oferecer quimioterapia neoadjuvante se eu conseguisse a documentação de invasão da muscular, entendeu? Porque depois a gente nunca vai saber, né? Então, eu acho até que eu insistiria, assim, na RTU, se a gente estivesse pensando em fazer tratamento pré-operatório. Cláudio, só porque todo mundo votou 0 aí, quimio e rádio, mas a gente não tem realmente dados para ter um G3 de fazer rádio e quimio de rotina de preservação, mas tem um estudo da RTUG que saiu recente, agora foi apresentado, de fase 2, que mostrou bastante segurança em fazer isso. Então, como opção, assim, se o paciente não for candidato a uma cirurgia muito grande ou se ele não quiser tirar a bexiga, tem essa opção aí, apesar de ser um estudo menor, né? Vocês estão muito moderados, viu? Eu acho que na prática, né, Cláudio, para esses pacientes em que a gente não consegue amostragem de muscular, você propor para um paciente um tratamento radical, seja cistectomia, né, ou iniciar tratamento sistêmico com quimioterapia neoadjuvante, eu acho que a gente acaba fazendo a RRTU e tentando, né, uma amostragem aí mais satisfatória para a gente avaliar muscular. Eu acho que é mais sensato, né? Mas nessa segunda já... Eu acho que, assim, voltando ao caso, eu acho que a gente estadia melhor o paciente, você sabe, você tem uma avaliação melhor do caso, né, e também da resposta, então eu sou sempre favorável a fazer RRTU. Só contextualizando aqui, essa já é a segunda RTU que ele fez e foi incompleta. Sim. Para quem já fez RTU, sabe que às vezes esses tumores são muito grandes e, infelizmente, Silvana não conseguiu. Não deu. Sinto lhe informar, mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui.
Não, eu não fui eu que fiz especificamente, mas eu imagino que deve ter sido um sofrimento. E ele tem uma doença que eu já considero como um T2, já por conta da hidronefrose lá. Mas só lembrando que, como ele teve um T1 numa RRTU, tem dado a emoção que 80% desses pacientes vão para cistectomia para doença músculo invasiva, um dado antigo do RE, no Memória, publicado há bastante tempo. Então, então, eu não tenho dúvida nenhuma, que é cistectomia, e eu ainda tentar convencer vocês três aí a dar um pouquinho de veneno para eles, porque eu acho que faz bastante diferença nesses pacientes. É difícil você convencer o paciente a fazer cistectomia quando ele é T2, ainda mais quando é T1, né? Eu já fiz aí no Paulistano, inclusive. Fiz aí no Paulistano. Bom, o que todo mundo votou foi o que foi feito. Agora sim, a cistectomia radical com linfadenectomia estendida aí, uma derivação urinária incontinência Bricker, que é o que todo mundo conhece, e o anatopatológico desse paciente que, lembra, ele chegou em dezembro de 2012. Em março de 2013 veio um PT4, estava invadindo a próstata, N3, são 6 linfonodos positivos em 23 retirados, os mais foram livres, e mostrando que era realmente uma doença muito grave. Bom, se a gente não quis fazer quimioterapia neoadjuvante, naquela época, infelizmente, Antônio, a gente não tinha DNA circulante tumoral para oferecer para o paciente saber se ele vai recidivar ou não. Mas esse cara aqui, é certeza, né? E agora, faz quimioterapia adjuvante ou faz só segmento? O que você faria, Thiago? Esse é um caso que você discutiria aqui no adjuvante, né? Mas é um paciente com risco recidiva muito alto, né? Aquele dado que eu mostrei inicial, sensitiva recidiva maior de 70% desse paciente, mas tentaria fazer quimioadjuvante, sim. Antônio? Eu tenderia a oferecer, sim, se ele tivesse nenhuma complicação, tivesse uma performance, função renal aceitável, eu faria provavelmente MVAC dose densa. MVAC dose densa. Sil? Assim, sem dúvida, né? Se a gente vai oferecer quimioadjuvante para algum paciente, com certeza é o T4N positivo, né? Talvez, como disse o Antônio, atrasar a recaída, né? Porque provavelmente esse paciente tem doença sistêmica já, né? Ele estava com função renal normal, tá? Ele podia receber esse platina. O paciente, pode colocar para a gente o resultado, todo mundo falou para fazer. Essa é uma coisa que eu fiquei da época do ICESP, da época quando o Antônio estava lá ainda, que para paciente com linfonodo positivo, e se não tomou quimioterapia neoadjuvante, ia acabar tomando cisplatina no segmento. É isso mesmo? Eu falei muita bobagem aqui. É isso aí. Bom, mas aí acabou que ele faz a cistéia em março até recuperar, ter alta, enfim, voltar. Esse é um dos problemas da quimioterapia adjuvante. Ele voltou bem do ponto de vista da função renal, mas ele começou já com uma dor pélvica e foi estadiado até aí passa com oncologia, enfim. O que acontece é que, desculpa, a foto ficou ruim, porque eu só consegui depois que eu falei com o oncologista. Apareceu bolinhas, tinha mais em algum canto aí, mas eu não consegui achar de verdade. Houve uma regressão da hidronefrose, mas ele começou a aparecer alguns linfonodos na pelve e até um pouco mais altos aí fora da pelve, interaortocaval também, alguns aí até com 2 centímetros de diâmetro. Então ele foi considerado como, na verdade, uma nem recidiva, né? Praticamente ele tinha uma doença metastática que não tinha sido feito o diagnóstico na entrada dele. Mas, apesar de tudo, esse paciente foi uma história muito rápida, né? Quer dizer, lembra que ele começou em dezembro de 2012, a hematura, novembro de 2012. Nós estamos falando agora em março de 2013, ou seja, foram aí 5, 6 meses somente de evolução. A gente sabe que é rápida a doença, mas, infelizmente, esperava que não seria tão rápido assim. Como ele tinha uma função renal normal, esse paciente recebeu gencitabina e cisplatina. Desculpe, eu não sou um expert em oncologia clínica, então não sei número de ciclos, dose, essas coisas. Mas, enfim, recebeu lá, com uma boa melhora da dor pélvica e redução dos linfonodos. Hoje em dia, a gente não tem nada para fazer para manutenção. Vocês acham que vai acabar entrando alguma imunoterapia de manutenção, enfim, marcador, biomarcador? O que existe hoje? O que aponta aí o futuro? O Thiago, o Antônio, o Silvano, não sei quem que pode... Sim, com certeza, Cláudio. Nos dias de hoje, esse paciente receberia, sim, manutenção, se ele teve resposta, né, ou se teve pelo menos doença estável, era um candidato a seguir com manutenção e imunoterapia, sim.
E a imunoterapia, qualquer qual que é, Thiago? Desculpa. O avelumab. Aquele estudo de Avelin, né? Mostrou já benefício. Então, já está aprovado no Brasil também. Então, se o paciente não progride com a quimioterapia de primeira linha, ele vai para a manutenção com avelumab. Ele não progrediu, inclusive ele teve uma resposta, pelo que eu li no prontuário, parcial, não foi completa, porque não sumiu uma outra lesão óssea pequenininha, mas até dá dúvida se realmente não foi uma resposta completa. De qualquer forma, ele veio, tratou, melhorou da dor e veio seguindo. Só que aí, em outubro de 2013, veja só, menos de um ano depois, ele apareceu com essa imagenzinha aqui no pub. É pena que eu não peguei a imagem do pub anterior, né? Mas realmente não tinha. E apareceu essa imagem, começou a ter um pouco de dor e foi encarado como uma recidiva aí da doença. Lembra? Estamos em 2013. Acho que não existia essas coisas que vocês falaram tudo. Então, o que faz agora, Antônio? O que você faria nesse momento? A primeira aprovação, né, de anti-PD1 no Brasil é junho de 2016. A primeira aprovação foi melanoma e segunda linha de câncer de pulmão. Então, realmente, não estava à disposição, mas como a Silvana e o Thiago mencionaram, o tratamento padrão para esse paciente teria sido em pacientes que não progressores com quimioterapia baseada em platina e gemcitabina, eles recebem avelumab, que é um anti-PD1 de manutenção, até progressão ou toxicidade limitante, que seria o tratamento padrão. E aí, acho que final de 2017 que a gente tem a aprovação de pembro e nivo em segunda linha, pacientes que progrediram após, aí eu não sei se a gente está discutindo o que a gente faria hoje ou o que a gente faria na ocasião, né? Então, hoje, para um paciente que não recebeu, então, avelumab de manutenção, primeiro, ele deveria ter o status de FGFR 2 e 3 conhecido, né? Existe cerca de 30% tem mutação, e a gente tem um inibidor específico, o erdafitinib, que está disponível comercialmente, mas eu, pessoalmente, tenderia a oferecer em segunda linha, após progressão a uma platina, com menos de 6 meses, né? Vamos colocar aí que ele acabou o tratamento, então eu ofereceria o que a gente tem aprovação em bula, né? Pembro ou nivo. Né? Silvana, desculpa, você ia complementar alguma coisa? Não, Silvana, o Dácio perguntou uma outra coisa que eu deixei aqui mais para o final, acho que talvez porque se encaixe um pouco melhor. PCG, na opinião, tem algum papel na opinião de vocês? E se tem, qual que é a circunstância que vocês indicariam? Olha, eu particularmente acho que hoje, assim, na minha prática, não. Eu acho que o Thiago chegou a comentar quando ele falou né, do tratamento neoadjuvante, assim, eu acho o MVAC realmente um esquema tóxico, mas hoje a gente já tem comparação de MVAC com cisplatina e Genzara, a gente já sabe realmente que MVAC, dose densa, é superior, né, em taxa de resposta. Então, se o paciente tem performance para PCG, obviamente, ele vai acabar tendo para MVAC, então a minha opção é por MVAC. E em se tratando de um paciente não candidato a MVAC, eu acabo optando por cisplatina e Genzar. PCG, só para nós urologistas, rapidamente? Paclitaxel, cisplatina e Genzar. É um esquema tríplice que foi avaliado na doença metastática e só mostrou um aumento da taxa de resposta comparado com o esquema duplo, mas sem ganho de sobrevida global. Então, tem diferença de sobrevida. Indicam para quem quer uma resposta, paciente com grande volume de doença, para tentar uma resposta melhor. Eu, na prática, não indico para quase ninguém. Eu lembro um paciente que eu tinha feito PCG. Bom, esse paciente, então, com essa nova lesão óssea, ele recebeu paclitaxel, mas, pelo que eu entendi, eu não sei se veio com mais alguma coisa. O que eu li lá foi só isso, de novo, na minha ignorância de um urologista, lendo ali o relatório do oncologista, e ele teve melhora, realmente ele teve melhora da dor e aquela lesão óssea sumiu. Eu vou acabar passando rápido aqui. Essa é a tomografia de outubro de 2021, ou seja, já 8, 9 anos aí de segmento. Eu botei, aqui sim, eu coloquei, né, de novo o pubis aqui para mostrar que não tem mais nenhuma lesão, enfim, sumiu aquilo que tinha. Não tem mais hidronefrose, não tem linfonodos, o paciente ele continua
bem, está assintomático, uma creatina, uma função renal normal e sem nenhuma outra sítio de metástase. Ele irradiou, Cláudio, essa lesão óssea ou não? Então, está descrito que irradiou, que ele foi encaminhado para radioterapia, mas aí o Bernardo, me desculpa, eu acho que ele fazia fora do ICESP, acho que fazia lá no Instituto Central, em rádio, e não tem nenhuma descrição. Então, na dúvida, eu não coloquei, porque eu não sei o que foi eventualmente feito, mas o fato é que ele foi encaminhado. Deve ter irradiado. Se ele fez mesmo. Se ele fez mesmo. Mas o fato é que ele teve uma resposta assim, surpreendente, né? Para quem tinha 6 linfonodos positivos, é quase um milagre, né? Eu acho que todos os colegas aqui, isso que você colocou, é bem interessante e tem a ver com como eu comecei a apresentação, né? Algumas vezes, quimioterapia é muito ativo na doença avançada. E quando a gente vai para os estudos de adjuvância, na adjuvância o benefício é incremental. Sempre achei um pouco inconsistente quando a gente compara com outros sítios. Mas existem casos muito bem documentados, com uma frequência que eu diria um pouco maior do que a anedotal, de pacientes com doença metastática, documentado por biópsia em osso, linfonodo e em câncer de bexiga, e que estão em remissão duradoura, né? Mesmo numa era pré-imunoterapia. Então, assim, eu pessoalmente tenho esses casos. Eu tenho também, Antônio, e é muito interessante quando você olha, por exemplo, os dados do estudo Javelin, né? Do estudo Javelin que avaliou pacientes metastáticos ou irressecáveis, pacientes receberam quimioterapia e receberam, né, depois imunoterapia de manutenção. Você vê uma parte desses pacientes tinham tido resposta completa, né, só com a quimioterapia, uma parte desses pacientes. E é interessante também, inclusive, notar que o benefício, né, o hazard ratio depois, quando você oferece imunoterapia, é menor para esses pacientes que recebem, que tiveram resposta patológica completa com a quimio, né, o que provavelmente se deve ao grande benefício, né, da resposta patológica completa à quimioterapia. Sem dúvida, é bem interessante. Eu tenho um paciente que o Cláudio vê também, aquele senhor, lembra, Cláudio? Que tem resposta completa com carboigenzana em S-platina. É impressionante também, né? O paciente com linfonodo positivo e já aí ele teve uma reação muito grave com imunoterapia, a gente acabou parando o avelumab e ele segue em resposta completa já há alguns meses. São poucos, mas essas respostas duradouras com quimioterapia na doença avançada em câncer de bexiga, elas estão bem documentadas e quem está dedicado a essa área há um tempo tem sempre 1 ou 2 casos para lembrar mesmo, de novo, com documentação da biópsia de metástase, né? Antônio, só uma dúvida para te perguntar sobre esse caso. Se fosse atualmente um paciente com linfonodo positivo, T4, você indicaria para ele o nivolumab se tivesse acesso? E se tivesse aprovado no Brasil? O dado do Checkmate te convenceu a indicar para todo mundo? Ou seja, quer dizer, eu faria como no estudo, né? Ele não recebeu químio pré, né? E eu faria, então, nivolumab adjuvante, nesse caso, consistente com o Checkmate 274, em detrimento à quimioterapia baseada em platina. Essa é a sua pergunta, né? Sim. Não faria. Não, né? Com o que eu sei hoje. Você faria? Não, iria para químio também, né? Ainda mais paciente elegível. Faria o mesmo também. Quimioterapia para tumor de bexiga é extremamente ativa, né? Mas a grande pergunta é, para aqueles pacientes, supondo que esse paciente... Desculpa, Cláudia. Supondo que esse paciente tivesse feito quimio-neo e não tivesse tido uma resposta patológica adequada, né? Era um T4N3, não é isso, Cláudio? Isso. Vocês ofereceriam tratamento adjuvante com nivolumab para ele, supondo que ele fez quimio-neo e não teve resposta patológica adequada? Lembrando que ele tem função renal normal, né? Não, se ele tivesse feito quimioterapia neoadjuvante, operou, e mesmo assim sem resposta patológica, para esse paciente eu discutiria sim o nivolumab adjuvante, apesar de não ter o dado de vida global ainda positivo, mas eu acredito que alguns pacientes vão se beneficiar, e enquanto a gente não consegue identificar quem é esse paciente, a gente tentaria discutir para esse paciente sim.
É isso, né? É um paciente com doença bastante avançada, né? Talvez o Antônio tenha razão, talvez a gente vá atrasar a recaída dele, mas eu acho que esse era o paciente para se indicar. O que você acha, Antônio? Não, esse não é bem o paciente, né? Porque esse doente, quando ele fosse para a randomização e fizesse as imagens, ele teria doença persistente, né? Então vamos assumir que vamos modificar algumas coisas no caso, quer dizer, ele fez quimioterapia NEL e o resultado da patologia dele é um YPT4, YPN3 e os exames pré-início da terapia não indicam doença persistente. Aí eu discutiria com ele na eventualidade de ser PD-1 positivo e eu buscaria o teste, né? Não explorar um outro biomarcador, eu procuraria o DACO 288. Se fosse positivo, eu discutiria as incertezas e os riscos, mas provavelmente para um doente desse de alto risco, já sabendo do Javelin, que foi mencionado aqui, que a estratégia vencedora em câncer de bexiga avançado parece ser quimioterapia com platina seguido de imuno e não quimioimunoterapia concomitante, como a gente viu em outras doenças, né? Por essa inclinação que eu já tenho de fazer quimio seguido de imuno, porque ele fez quimio antes, operou e está sem doença, eu faria. Provavelmente ofereceria nível para esse doente de altíssimo risco, vamos dizer assim. Sim, não, a suposição era exatamente essa, quer dizer, o paciente, né, um paciente de mais alto risco, né, que fez quimio-nel e que, apesar da quimio-nel, ele ainda tinha um PT4N positivo no anátomo patológico. Então, pelo que eu estou entendendo, você ofereceria a imunoadjuvante para aqueles pacientes com PDL1 positivo, mesmo que os outros pacientes tenham se beneficiado também. Porque, assim, por enquanto é DFS, né? E aí você vê como as curvas estão... no intention to treat, as curvas estão tocando uma a outra, né? Mas eu entendo quem opta, um paciente muito motivado, muito jovem, está disposto a tentar tudo, entende a gravidade da doença. Também eu não acho criticável no Checkmate 274 de oferecer nível para esse doente, mesmo se ele caísse nos 60% que são PDL1 negativos, né? Mas, por exemplo, é importante também para informar a decisão de como o tratamento anda, né? Esse doente faz, com 2 meses, né, alguma toxicidade imunomediada, você decide da maneira diferente em relação à continuidade do tratamento ou não, se você realmente está convicto de que aquilo vai trazer um benefício para ele. Bom, eu sei que a discussão está empolgante aí, mas, infelizmente, já estão passando bastante do horário. Eu queria agradecer a participação do Bernardo, da Silvana, do Tiago, obviamente, do Antônio, que, sem dúvida nenhuma, engrandeceu muito nossa discussão. Daria para ficar aqui pelo menos mais uns 3 programas, 3 discussões dessa aqui de 1 hora e seria muito, né, rico para todos nós. Mas vamos terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente as empresas que apoiam a gente, as Telas, a BMS, a Electa Merck e a Zodiac. Lembrando que daqui a um mês, no final de maio, eu não sei exatamente o dia, mas a última segunda-feira de maio nós temos um próximo encontro para a gente discutir novamente esses assuntos multidisciplinares com os nossos colegas. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.